Você acredita que na época do carnaval é a época em que as pessoas mais exageram? Eu acredito que sim. Todo mundo acho que extravasa, né, as energias. E tá todo mundo nessa tensão, nesse estresse, eu acho que é o momento de extravasar. Na bebida, no sexo, elas acham que elas podem sair com todo mundo, sair com o carro por aí, noite afora, e tudo é alegria, curtição, e esquecem das consequências. Eu acredito que sim. Com certeza, mais acidente por causa da bebida, né? Olá, começa agora o programa Transição. É muito bom estarmos na sua companhia. O carnaval está chegando e com ele o uso da imagem da mulher, os excessos, tanto de drogas, bebidas alcoólicas, alguns comportamentos. Por que será que isso acontece? Existe alguma forma sadia de brincar o carnaval? Como se proteger das energias negativas do carnaval? Para responder a essas e outras tantas questões, estamos aqui com a presença do orador, educador e médium, Divaldo Franco. Olá, Divaldo. Muito prazer de retornar. É uma renovada alegria. Obrigado. O que você tem a dizer aí sobre o carnaval, as origens do carnaval? Segundo a tradição latina, como abordei num programa anterior, o carnaval é resultado das saturnais, das orgias. A criatura humana tem necessidade de descarregar tensões. E, normalmente, essas tensões eram descarregadas no Circo Máximo em Roma, quando o imperador oferecia pão e os divertimentos. Depois espalharam-se esses divertimentos pelo mundo inteiro, cada qual com suas características. À medida que o cristianismo se propagou e foi abortando aqueles excessos dedicados aos deuses, foram criadas as festas normais, comemorativas, as celebrações, quando surge o Carnaval de Veneza, que era um carnaval muito ingênuo, de máscaras, de encontros e de encantos. Depois vem a Côte d'Azur, que recebe de Veneza aquelas alegrias, sendo num lugar encantador, aquelas cidades, tanto da França, Mônaco. Então o carnaval foi tomando corpo. Quando os portugueses receberam o carnaval, eles realizavam uma forma de entrudo, que era colocar dejetos em tubos e atirar nas pessoas que passavam na rua. Era algo grotesco. Com a vinda dos escravos da África, trouxeram eles, os nossos irmãos, seus batuques, suas festas, e foi havendo uma fusão. Fusão essa que tinha um caráter até certo modo edificante. Eu recordo-me dos grandes desfiles dos cursos, em que rainhas e princesas lançavam beijos à multidão, e dos blocos carnavalescos, dos cordões, dos clubes, das festas de ambientes fechados. Logo depois vieram os concursos de fantasias, em que se podiam exibir a riqueza da imaginação e da arte, tanto masculina como feminina. E logo depois, na Bahia, surgiram os trios elétricos. Eles, embora arrastem multidões, foram responsáveis por uma certa degeneração do sentido do carnaval. O carnaval deixou de ser um momento de danças, de bailes, para ser um momento de saltar, de gritar. Hoje, quando em Salvador mais de 20 trios elétricos saem pela orla oceânica, quase 20 quilômetros, arrastando 1,5 milhão de pessoas saltando pelas ruas, numa promiscuidade terrível, a cidade passa a ter odores pútridos em toda parte. 1 milhão de indivíduos ali sem ter outros recursos sanitários para poderem continuar no deboche. O carnaval passa a ser uma das festas bárbaras que nos faz retroceder ao primitivismo, mas a um primitivismo caracterizado também pela insânia, pela malícia e, sobretudo, pelos propósitos infelizes de indivíduos psicopatas que se vão utilizar desses dias para dar vazão às suas paixões inferiores. Divaldo, a comemoração no carnaval sempre foi acompanhada de tanto sensualismo, tanto exagero em drogas, em condutas, como é nos dias de hoje? No passado, não.
Nos clubes, naturalmente, porque eram várias horas, havia sempre buffet, haviam bebidas, algumas alcoólicas, e até o lança-perfume era ingênuo. Eu usei muito lança-perfume como criança, era muito natural, mas quando veio o primado das drogas, o indivíduo passou a utilizar-se de cola de sapateiro, que é uma coisa grosseira, do crack e de todas as substâncias alucinógenas para fugir de si mesmo. Então o carnaval não ficou indene a essa penetração perturbadora dos indivíduos atormentados que, não tendo os estímulos para a alegria não comum, utilizam-se dessas substâncias perturbadoras. A sensualidade sempre houve. De alguma forma, disfarçada, uma sensualidade que podia ser percebida, mas não do nu dito artístico, provocante, sensual e erótico, como nos últimos tempos, em que homens e mulheres perderam completamente o conceito de dignidade humana. Não é o nu em si mesmo, dizem que é o nu artístico, mas não pode haver nada mais feio do que realmente um corpo exibido em atitudes vulgares. E que, ao invés de provocar a sensualidade, exceto nos indivíduos atormentados, provoca até um certo asco, porque a ruptura total do pudor leva-nos a um estado de perturbação interior, depois desse largo processo de ética, de cultura, de civilização. Já não necessitamos de tanta vilania, principalmente naquilo que provoca o sexo, que tem os seus estímulos na empatia, na troca de hormônios, no diálogo, e não nesse assalto pelo prazer imediato, fugaz e destituído de significado. Divaldo, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, o livro Nas Fronteiras da Loucura, ele conta a respeito do carnaval e como fica a psicosfera nesses dias de carnaval. Ele fala de uma grande cidade, mas eu vou aí colocar nas grandes cidades. Como fica a psicosfera, Divaldo? Fica terrível, porque não apenas as mentes encarnadas querem aproveitar-se, como as desencarnadas também. As desencarnadas, no estágio de primarismo, utilizam-se desses vibriões mentais, dos pensamentos torpes, das construções equívocas e passam a alimentar-se dessas emanações psíquicas das criaturas humanas. Logo depois, à medida que o indivíduo vai perdendo o tino do equilíbrio, entra em faixas de grande perturbação. E esses espíritos praticamente apossam-se no estado de subjugação dessas vítimas espontâneas e passam a viver entre os dois mundos. Daí, não raro, muitos dos gozadores sempre estão frustrados, porque foram instrumentos de outros gozadores que deles se utilizaram. E é curiosa essa perturbação, porque leva verdadeiras multidões, logo depois, ao desfalecimento, às consequências perturbadoras, à análise dos efeitos negativos e ao aborto, porque se aproveita dos dias do carnaval para os encontros furtivos e às vezes públicos, no meio da rua, sambando, aproveitam-se para manter a comunhão sexual de resultados desastrosos. Então, Divaldo, diante desse quadro, como fazer para se proteger nesses dias de carnaval? Naturalmente que nós necessitamos de acompanhar os desfiles, são tão bonitos, os carros alegóricos, as pessoas realmente alegres, isso faz parte da vida. Quem dera que nós pudéssemos também brincar em nossas casas, num clube, dar expansão aos nossos sentimentos dentro de um comedimento. Muitos indivíduos recalcam-se durante o ano inteiro para, no carnaval, assumirem a sua realidade. Então, eu costumo dizer, estão mascarados 300 e tantos dias, 360 dias, e naqueles 5 outros dias eles aí põem para fora o que são. Nós poderemos precatar-nos pela oração, pela vida social, aproveitando para a recreação, para estudo, para a convivência familiar, para procurar construir dentro de si aquilo que é o mundo de paz, na meditação, já que a vida é tão acidentada. Nesses dias de carnaval, que muitos podem dispor como sendo dias feriados, seria ideal que nós construíssemos uma barreira vibratória do bem para poder impedir que essa infestação mental continuasse por sucessivos dias na psicosfera terrestre.
Divaldo, no citado livro, Nas Fronteiras da Loucura, cita um trecho onde Bezerra de Menezes coordena praticamente um pronto-socorro espiritual tão necessário nesses dias. Qual a finalidade e como funciona? E aí expandindo para outras cidades, outras situações que vivem a mesma situação. São requisitados milhares de espíritos generosos, não necessariamente espíritos elevados. Sim. Espíritos de boa vontade, que desejam servir. E eles são orientados a inspirar as pessoas a menos desaires, a menos abusos, a estarem ao lado, a reconfortarem, a socorrerem as vítimas, a trabalhar em favor de outros espíritos que desencarnam nesse período, ou de verdadeiros obsessores que estão influenciando negativamente as pessoas por ignorância, acreditando-se encarnados ainda ou reencarnados. Então, esses mentores trazem-nos, dialogam, realizam a terapia da palavra, levam-nos para esses postos, onde então diminuem a intensidade mórbida. Se com todo este socorro nós vemos esses resultados funestos, imaginemos o que seria de nós se não houvesse a abnegação desses nobres guias da humanidade. E muitos espíritas afirmam que nesse período ocorrem aí um grande número de obsessões, elas aumentam. Por que isso ocorre? Porque as pessoas ficam receptivas e pensam que a vida é um carnaval. Aqueles dias vão passar, mas as pessoas ficam embaladas naquela ilusão e passam a manter a conexão com os espíritos que lhes são afins, dando lugar a esses procedimentos obsessivos, por angústia, pela falta, por desespero, porque já não tem mais os mesmos prazeres, os parceiros foram de ocasião, e outras vezes pela fixação das ideias, em que o espírito adversário começa a transmitir à mente o seu desejo veemente, vai explorando as energias e a pessoa termina tombando na exaustão, no estado de obsessão grave. Em outro livro, também de Manuel Filomeno de Miranda, que é Nos Dois Mundos, né? Ou entre os dois mundos, ele se refere a respeito dos lares que se dedicam nessa época e abrem campo aí ao campo obsessivo. Há risco desses obsessores, uma vez terminado o carnaval, permanecerem nesses lares e com as famílias de volta? Sem dúvida, porque as mentes encarnadas prendem-nos através das recordações fruídas e daqueles desejos que não foram atendidos. Ficam mantidas as aspirações, as lembranças que passam a fazer parte da agenda diária. O indivíduo vai deitar-se e fica elucubrando em um verdadeiro diálogo com a entidade que ele está imantada. E quando se desliga parcialmente pelo sono, a entidade perversa arrasta e leva esse indivíduo para regiões inferiores, onde existem carnavais da pior procedência. Em outro livro que psicografamos, intitulado Sexo e Obsessão, a região dolorosa, eu estive lá desdobrado. Então, eu vi as cenas, o Marquês de Sade, eu tive a ocasião de ver, levado pelos benfeitores, e não posso dizer que fiquei horrorizado, porque fui preparado para olhar tudo com compaixão, sim, com misericórdia. Mas os desfiles que realizavam lá, de carros alegóricos, com as partes sexuais dos indivíduos, a bacanal terrível. Então, encontrei também pessoas conhecidas, sim, que faziam parte dos desfiles alegóricos. Então, quando voltam ao corpo no dia seguinte, estão extemunhados, estão gastos, as energias saudáveis desapareceram e, por consequência, as obsessões estão instaladas e ficam no ambiente familiar, atraindo outros comensais. Jesus o disse, o espírito mau sai de casa e vai buscar 7. Quando volta, se encontra a casa asseada, não há problema. Mas se ela não está, são 8 a habitá-la. É uma imagem vigorosa. Esses espíritos têm verdadeiras legiões de amigos como nós. Então, vão buscar os amigos. Venham, que aqui o ambiente é propício. Sim. O intercâmbio psíquico, nutriente, é muito bom. E isso ocorre de uma maneira devastadora. Divaldo, não sei se você conhece algum outro lugar
do mundo onde o carnaval é como no Brasil, com os carros alegóricos, com as festas, né, da maneira como é feito aqui. Principalmente, você já falou a questão dos corpos, né, exacerbando os sentidos. Por outro lado, nós também sabemos que o povo brasileiro terá um relevante papel no futuro moral da humanidade. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como conciliar essas duas questões, coisas tão antagônicas? É que ainda não chegou o grande momento da espiritualização daqueles que habitamos o Brasil.